Olá, paz do Senhor para todos. Que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos trazer um assunto importante que é a parábola do bom pastor. E vamos identificar nesta parábola quem é o ladrão de João 10:10. Esses assuntos e outros serão tratados neste vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, Jesus viveu 33 anos, humanamente falando. E ele assumiu o ministério dele aos 30 anos, foram 3 anos de ministério. E quando ele chegava em um lugar que ia se juntando pessoas, então ali se formava uma multidão para ouvir Jesus. Ele sempre usava o que era da cultura para uma melhor compreensão daquele povo. Desta vez, Jesus vai usar uma ovelha, porque ali o povo conhecia muito bem, pois naquela época já existiam muitos pastores de ovelhas. E é sobre isso que Jesus vai tratar hoje neste texto. Jesus, ele usa da cultura uma ovelha para trazer ensinos para hoje, e com a figura do pastor. Um pastor naquela época, ele era bem visto, pois eles pegavam aqueles rebanhos de ovelhas e voltavam com elas sã e salva, diferentemente de hoje, que esses pastores mercenários só ligam para os recursos que tiram dos pobres. Davi, ele era um bom pastor. Um bom pastor naquela época, eles sabiam aonde tinha bons pastos, já que aquela região tem época do ano que a boa parte daquele país é em deserto. Já estive lá 3 vezes, 10 países. E Davi, ele sabia os lugares de cada época que tinha pastor, que tinha pastos para ele levar as suas ovelhas. Certamente Davi, ele chegou até a pastorear suas ovelhas em Siquém. Siquém fica mais ou menos 82 quilômetros de Belém, onde ele morava. Um pastor, naquela época, ele ia para longe com aquelas ovelhas. Antes, ele ia sondar o terreno. Ele ia procurar aquela melhor caverna para ali, à noite, ele acomodar aquelas ovelhas em seguranças, pois quando o lugar era longe, ele não voltava no mesmo dia, mas sim no outro dia. Dependendo do pasto, ele passava mais dias, mas antes se planejava para isso. E aqui Jesus nos traz justamente essa figura do pastor, que um pastor naquela época, ele criava um vínculo com aquela ovelha, diferentemente de hoje, desses pastores mercenários. O texto diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão deles, pois não conhece a voz dos estranhos. Então aqui a gente vê que as ovelhas naquela época, dependendo do pastor, eles criavam vínculo. Então é que quando ele levantava o cajado e começava a andar, todas seguiam ele. Nenhuma ficava para trás. Nenhum pastor daquela época deixava uma ovelha no deserto, diferentemente de hoje, desses mercenários. E assim Jesus nos deixou ensinos para hoje. Hoje a gente só vê mercenários cuidando de ovelhas. Mas aqui em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz que veio para dar vida e vida com abundância.
João 10:10. Quem é o ladrão daqui? Jesus ali estavam fazendo menção a esse tipo aqui, olha. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por trás da porta, mas sabe por outra parte, é ladrão e salteadores. Naquela época já existiam muitos ladrões de ovelhas. E a maioria dos pastores, eles não dormiam em lugares distantes das suas ovelhas. Ele dormia na porta. Era a cultura daquele povo, eles dormiam na porta para que o ladrão não fizesse mal às suas ovelhas. E ele estava sempre atento a qualquer barulho. E aqui Jesus nos traz que ladrão e salteadores. Ele está falando o que aqui? Ele está dizendo que ele é o bom pastor, mas que aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, ou seja, os líderes religiosos daquela época. Jesus sabia de tudo, Jesus sabia, conhecia aqueles corações e sabia que aqueles líderes religiosos daquela época, eles massacravam o povo. Eles eram ladrões e salteadores. Por isso que aqui em João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar e destruir. Ou seja, os líderes daquela época vinham para tirar o que os pobres tinham. E hoje é diferente? Aqui Jesus está falando em João 10:10 é sobre os pastores daquela época, ou seja, os líderes religiosos daquela época, que hoje são os pastores. Vocês, pastores, vocês estão em João 10:10. Vocês estão aqui como salteadores, mercenários. Jesus, ele fala que vocês são mercenários. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata, e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. João, capítulo 10, do versículo 10 ao 13. Está falando de vocês, pastores mercenários. João 10:10. O pastor, quando ele não cuida das ovelhas, elas começam a ter problemas. Digamos, um dizimista, que é uma ovelha do pastor, ele está desempregado e vai buscar uma cesta básica e o pastor não dá. Um mercenário, se vocês forem pesquisar o que é um mercenário é simplesmente uma pessoa que faz um contrato com alguém para fazer algo, mas tem que ser bem pago. Ele não faz por amor, ele faz pelo dinheiro. E vocês, pastores, fazem isso pelo dinheiro. Senão vocês não eram larápios da fé. Hoje o nome pastor no Brasil é sinônimo de desonestidade, de desconfiança. A Assembleia de Deus no Brasil era um dos ministérios que era tão mais bem visto devido à doutrina, à palavra, à honestidade, o compromisso com Deus. Mas hoje há o quê?
A CGADB, que tem as convenções espalhadas no Brasil inteiro, é sinônimo de desonestidade. O pastor de lá desfila em uma Mercedes de R$ 1.300.000. Isso é um mercenário ou é um pastor? Aqui diz que é um mercenário. Aqui diz que é um mercenário. O ladrão não vem senão para roubar. Vocês recolhem o dízimo dizendo essa falácia que é para Deus, mas vai para a conta de vocês. Vai para comprar carros importados, pagar segurança privada. Mas quando vai orar, ora para Deus, botar anjo para levar o povo para casa. E quando você sai, é de carro blindado e segurança armada. Vocês são pastores ou mercenários? Vocês são larápios da fé. Lembrando que nesses vídeos eu sempre digo que existe duas classes de pastores. O pastor honesto é aquele que recolhe e presta conta aos membros de tudo. Não é da metade e a metade ficar para ele. Esses são os pastores honestos que provavelmente tem 5% no Brasil de 100% dos pastores. 95% dos pastores são larápios, tudo rico, mas eram pobres. Aqui em Pernambuco tem um que era pobre e hoje ele é um dos homens mais ricos de Pernambuco. Ele e sua família, R$500 mil por mês. Isso é um pastor ou é um larápio? O texto diz que vocês são aquele ladrão de João 10:10. Não sou eu que estou dizendo. É o texto bíblico aqui. Que o mercenário, ele não cuida das ovelhas. Um mercenário, como já disse, ele trabalha pelo valor contratado. E vocês estão igualzinho a mercenários. Pois é, meus amados. Aqui a gente já viu que Jesus ele trouxe esses ensinos para nós ficarmos atentos sobre esses larápios da fé. Para vocês terem mesmo certeza se esse capítulo, se essa parábola do bom pastor é para esses pastores de hoje, estudem do capítulo 10, do versículo 1 ao 21, que fala assim dos pastores responsáveis pelas ovelhas de Cristo. Pois é, meus amados, aqui a gente já viu hoje que esses larápios da fé implantam uma teologia diabólica na cabeça do povo para dar dízimo para eles ficarem ricos. Aqui neste canal tem uma série de vídeos falando sobre dízimo. Para vocês terem uma ideia, o quanto somos enganados, no Antigo Testamento não existe o nome dízimo. Mas por que tem hoje? Porque a religião botou para ter poder e recursos e dominar pessoas com medo, fazendo medo a elas, que se ela não der o dízimo, o diabo vai tomar tudo dela. Vocês, pastores que dizem isso, vocês são os próprios diabos dentro de vocês. Vocês têm o diabo dentro de vocês. Pois é, meus irmãos. Neste canal já tem muitos vídeos falando sobre dízimo. Repito, o nome dízimo nunca existiu no Antigo Testamento, pois sequer existia o idioma que foi feito o nome dízimo. Procure saber que idioma saiu o dízimo. Mas procure, que eu levei muito tempo para descobrir.
Está nesse canal. Se vocês assistirem, vocês vão ver. Está os idiomas, que foram precisos, muitos idiomas. Foi preciso aí há 23 séculos atrás para descobrir isso. Vai vir um vídeo só falando de moedas da época de Jesus. Para provar mais ainda que Deus nunca mandou levar dízimo em dinheiro, mas sim em alimentos. E eram os ricos que levavam, não os pobres. Pois é, meus amados, aqui estou terminando este vídeo. Espero que tenha contribuído. Mas estudem. Não fique só com o que o pastor diz. Vá pesquisar. Pegue livros antigos e estude. Tem 11 nomes na Bíblia que nunca existiu. Até o século XVI depois de Cristo. Os evangelhos foram escritos até 96, 98 do primeiro século que Cristo viveu. Como é que fica agora essa história? Não existiu 11 nomes de personagens bíblicos que estão na Bíblia. Não existiu. Só veio existir depois na Idade Média. Lá no século XVI depois de Cristo. Veja o que é que a religião faz para dominar o povo e ter poder na terra. Não existiu 11 nomes de pessoas importantes que dizem na Bíblia. Não existiu. Só veio existir 1600 anos depois de Cristo, que não se escreveu mais nada depois do ano 98, mais ou menos. Do primeiro século, estou falando os nomes do século 16 depois de Cristo. 15 séculos depois que foi escrito as escrituras que nós temos hoje, foi que apareceram esses 11 nomes. Pois é, meus amados, estudem, pesquisem, não deixe esses larápios da fé enganar você. Eu creio no meu Deus Todo-Poderoso que me deu a vida. Desse nunca negarei a minha fé. Irei me encontrar com Ele um dia. Irei me prostrar diante do meu Criador. Fique na paz de nosso Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.